Boa tarde, amigos do Canelada. Um Botafogo, na verdade um fogão, né? Como é chamado o Botafogo no Rio de Janeiro, avassalador. O Botafogo calando a boca de muita gente, inclusive de quem está aqui falando pra vocês, mantém uma regularidade impressionante. O Botafogo, com a SAF, com John Textor, abre 8 pontos de vantagem para o Palmeiras. 8 pontos de vantagem para o Palmeiras, 7 pontos de vantagem para o Grêmio, atual vice-líder do Brasileirão. É o Botafogo líder, uma surpresa na minha opinião, a vitória do Botafogo contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque e que está sendo muito celebrada pelos jogadores do Botafogo em campo ainda. Galera, tamo na rádio agora também, Rádio Jovem Pan, TV, YouTube, pra falar da vitória heróica do Botafogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras que perdeu a invencibilidade no Brasileirão recentemente e que agora perde dentro de casa pro mais líder do que nunca Botafogo. 8 pontos pro Palmeiras, 7 pro Grêmio. É um Botafogo aumentando essa distância. Boa tarde, velho Vamp. Boa noite já. Boa noite, Zé Manuel. Boa noite, Flávio Prado. Ô Vamp, impressionante o que faz esse Botafogo. Lembrando, antes da janela abrir. Porque o John Textor, a gente sabe que ele é fanfarrão. Ele bota o dinheiro na mesa. Ele agora gostou da brincadeira. Ele sabe que ele pode ser campeão brasileiro, o que o Botafogo não consegue desde 95. E pode gastar pesado nessa janela. É um Botafogo, mereceu a vitória, Vamp. O que falar do jogo e do Palmeiras, que decepcionou, né, Vamp? Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio, Zé. Boa noite a todos, né? Sobre sofrer, né? Tem aquele negócio no ditado da bola, saber sofrer, né? O Rafael Veiga perdeu o pênalti, gol anulado do Gustavo Gomes, né? O Tiquinho, artilheiro do campeonato, vai a 10, né? Colado ali pelo Vitor Roque, faz o gol, principal jogador do Botafogo. Um Botafogo que poderia ter feito segundo, poderia ter feito 2-0, né? Soube ali, segurou bem a onda mesmo, não é fácil enfrentar esse Palmeiras dentro do seu estádio, com uma torcida empurrando, né? Peças individuais do Palmeiras hoje não tiveram numa tarde legal. O Dudu começou bem, depois não jogou nada, o Rafael Veiga, o próprio Arthur, o Rony um pouco abaixo, quer dizer, são jogadores importantes que fazem a diferença, né? Jogou o Gabriel Menino, jogou o Richard Rios, né? E o Botafogo ali se manteve, né? O seu treinador, muito inteligente, tira o Titi no intervalo, já estava com cartão amarelo no primeiro tempo, poderia ter sido expulso no primeiro tempo do Titi, né? O Daronco não expulsou, e no intervalo vem e foi se segurando, abre 8 pontos, né? 8 pontos são 3 rodadas para você tirar, e não esquecendo que o Botafogo joga muito bem dentro de casa. O Botafogo dentro de casa, né? Na temporada passada ele ia muito bem fora de casa, e dentro de casa não fazia os resultados, tanto que não chegou a Libertadores, chegou até com chance na última rodada, no ano passado, contra o Atlético Paranaense, precisando de uma vitória para ir para a Libertadores, não foi. Esse ano não, esse ano trocou a grama do Engenhão, né? Uma grama tipo a até melhores condições do que a do Palmeiras e do Atlético Paranaense, uma grama, um sintético novo, né? E o Botafogo joga bem em casa, quer dizer, pegou já 2 favoritos ao título, né? Ganhou dos 3, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras e ganhou do Atlético Mineiro. O Botafogo tá ali, tá indo, tá caminhando e vai somando seus pontos. E ó, eu já falo aqui que aqui não tem nenhum frouxo. Eu fui um que falei, ó, o Botafogo não vai segurar muito tempo na liderança, 2. Vai ter fôlego. 2. O quê? 2. Você também falou. Uma galera. Todo mundo falou. Todo mundo falou que o Botafogo não ia segurar na liderança, que não tinha o elenco que os outros times têm. Agora, Piperno, você tá chegando meio cabisbaixo, não vou te poupar por isso. Tava comentando a partida entre Botafogo e Palmeiras. E o que falar desse jogo, né, Piperno? E outra que depois eu vou passar pro Flávio e pro Zé também, do artilheiro do Brasileirão, que por enquanto é o grande jogador desse Campeonato Brasileiro, que é o Tiquinho Soares.
fazendo mais um gol pro Botafogo, mais um gol decisivo. É um cara que desponta aí no cenário nacional, o Tiquinho Soares. E pra falar do jogo, né, Piperno? Foi decepcionante? Mereceu realmente a vitória do Botafogo? Você acha que o Palmeiras mereceria um resultado melhor? O que falar do jogo e falando dessa situação da surpresa Botafogo? Porque, a partir de agora, vai ter que considerar o Botafogo um dos favoritos ao título, porque 8 pontos de distância sem abertura da janela, eu já imagino as loucuras que o Textor vai querer fazer nessa janela para ter um título nacional. O cara vai botar o dinheiro na mesa. Boa noite, Pilhado. Um abraço aos colegas. Aliás, o Flávio falou sobre isso na quarta-feira, né? Exatamente no Canelada. Porque o Textor é um cara que tem um talão de cheque poderoso. O ano passado raspou a trave na tentativa de pegar o qualificatório da Copa Libertadores. O Botafogo terminou em 9º, 10º, mas chegou à última rodada do campeonato com um pouquinho de chance. Então é claro que ele se animou. E era uma proeza, uma façanha, tanto para um clube que vinha da Série B. Esse ano, obviamente, ele começou a temporada imaginando Libertadores. Ou seja, avançar um pouquinho mais em relação à temporada passada. Só que aí teve o tropeço do Campeonato Carioca. O Botafogo não ficou entre os 4, o que foi frustrante. Só vexame. Ele teve que jogar a Copa Rio, né? Foi, a Taça Rio. Bem no popular, foi um negócio broxante lá, o Botafogo não ficar entre os 4. Mas aí veio o clube inteligente com o projeto. Ou seja, aquilo também serviu para o clube treinar, para o time treinar mais, para o Castro acertar questões aí que estavam comprometendo o desempenho do time. E ele fez isso muito bem. E hoje, esse Botafogo, ele me lembra, assim, ele é um misto para mim, do Corinthians de 17 com o Santos de 2002, que ficou treinando 3 meses sem ter o que fazer, e o Leão foi juntando uns caras e tal, e montou um time que, na reta final, atropelou. Então, é um Botafogo que tem o Adrielson fazendo um campeonato espetacular, o Eduardo muito bem no meio-campo e o Tiquinho na frente. 3 caras de 30 anos para cima. 3 caras que o Textor não trouxe para fazer negócio, ele trouxe para arrumar o time. E arrumou. Então é um Botafogo que, veja, a gente já está falando de um campeonato que passou pelo seu primeiro terço. E no primeiro terço, não é que ele está na frente, ele já abre um monte contra os seus principais rivais. E em relação ao Palmeiras, também eu acho que está na hora, veja, o segundo jogo que não faz gol. Então, é claro que o Dudu é o maior jogador do Palmeiras nesse século, o Rony é um cara imprescindível, o Arthur é um jogador de quase 50 milhões, mas nenhum deles está em boa fase. Então, se não está em boa fase, de vez em quando pode sentar no banco. Bom, o Botafogo, tá? Do jeito que está, já pode ser considerado o favorito pro Campeonato Brasileiro? Porque, a gente tá falando de 12 rodadas. Falta muito ainda. Só que o Botafogo agora, ele tá desestabilizando qualquer argumento de qualquer pessoa, como eu disse aqui. Eu falei que não ia ter fôlego pra segurar até o final. Flávio assumiu, Vampeta, Piperno, Zé, todo mundo. Mas não tá cedo. Ninguém achava. 12 rodadas. Mas, não, eu 38. Sei que tá cedo ainda. Mas são 8 pontos. 8 pontos, jogando bem. É importante deixar isso claro. O Vamp sempre diz, né, Vamp? O Botafogo tá jogando bem. Não é só dizer que o Botafogo tá achando vitórias. Hoje mesmo teve uma outra chance. Um time 83% de aproveitamento. Muito bem treinado. Treinador, né? Maior da história do Botafogo em pontos corridos. Gente, são 10 vitórias. São 10 vitórias em 12 jogos. E, é muito favorito contra o Vasco. Olha só que... No estádio Newton Santos, com a fase que tá o Vasco... lembrar que ele já pegou. O Botafogo ganha do São Paulo. O Botafogo, ele ganha o segundo jogo do Bahia, na Bahia. O Botafogo, na terceira rodada... ele ganha do Flamengo. Na 4ª rodada, o Botafogo, ele ganha... Cadê aqui? Eu lembro que ele perdeu em Goiás. Atlético Mineiro. Olha o time que o Botafogo já pegou. Né? Aí ele vem numa sequência de vitórias, que é o único tropeço do Botafogo tem ele ganha do Corinthians, ele só perde do Goiás. E do Paranaense. O Paranaense ele foi eliminado na Copa do Brasil e perdeu. Ele está abrindo uma vantagem que ele vai se dar o luxo de poder perder alguns jogos. Se ele for jogar no Grêmio, se ele ganhar que é natural, ele ganhar do Vasco, se o Grêmio ganhar na Bahia, ele vai chegar contra o Grêmio com 7 pontos de vantagem.
Se ele perder, ele continua com 4 pontos de vantagem. Ganhou do próprio Fluminense, Flávio. Ele ganhou de times que estão ali, tudo em cima na linha de frente da tabela. O único que da linha de frente que ele não pegou ainda foi o Grêmio, que ele vai pegar daqui a 2 rodadas. É o desafio, porque assim... Ele vai lá em cima, pegou o Palmeiras hoje e ganhou. Você analisa. Palmeiras, Flamengo, Fluminense. É que às vezes você pega a gente que tá lá embaixo na tabela, você vai fazendo os pontos e não pega os líderes. Ele pegou todos os líderes, ele ganhou todo mundo. É normal no Campeonato Brasileiro uma equipe se surpreender. Não é favorita, de repente tem um grande começo, né? Agora, chama a atenção esse aspecto que o Vampeta falou aí, né? Ele ganhou confrontos diretos contra equipes Fortaleza, na parte de cima da tabela e jogando bem, e com autoridade, né? Ele é muito bem treinado, né? E assim, com essa possibilidade na janela de reforçar. Eu vou pegar os 10 primeiros. Já estão entrando na minha, já estão Flávio, eu vou pegar que ele é muito bem treinado. Flávio, ó, os 10 ninguém negou nunca. Flávio, isso ninguém negou. Os 10 primeiros. Fortaleza é muito bem treinado. Vamos botar vamos botar aqui os 10 primeiros do campeonato, né? A página de cima. O segundo colocado é o Grêmio, ele vai pegar daqui a 2 rodadas. Ele pegou o terceiro colocado, que é o Palmeiras, ganhou. Ele pegou o Fluminense, que é o 4º colocado, ganhou. Ele pegou o Flamengo, que é o 5º, ganhou. Isso aí. Com o Red Bull Bragantino ele não jogou ainda. Pegou o 7º, que é o Fortaleza, ganhou. E o Atlético Paranaense que ele perdeu. Olha só. Não, e aí tem o Atlético Mineiro, o 9º. Ele ganhou também. O 10º São Paulo e ganhou. Compensação, ele não pegou a babaiada. Curitiba, Vasco e América. Ele vai pegar a parte de baixo da tabela. Vai pegar a parte de baixo. Então ele vai pegar agora a parte de baixo, só é fazer. A tendência é aumentar. A tendência é aumentar a vantagem. Se manter o futebol que tá jogando o Botafogo, né, a tendência é aumentar. Tá empolgado.